Minutos, mais um convidado aqui no nosso plantão coronavírus, Adriana. Temos sim, Brown. Olha, o governo federal, ou melhor, deixa eu acompanhar aqui, vamos chamar agora o Dr. Jean Gorenstein. O estado de São Paulo tem o primeiro hospital com 100% de ocupação dos leitos de UTI devido à pandemia de Covid-19, escolhido como uma das unidades de referência. Essa é a situação do Emílio Ribas agora, na região do Pacaembu, capital paulista, não tem mais espaço para novos infectados nas unidades de terapia intensiva. Quem vai contar para a gente um pouco dessa situação agora é o nosso convidado, infectologista do Instituto Emílio Ribas, Dr. Jean Gorenstein. Doutor, bom dia, obrigada pelo seu tempo por falar aqui com a Jovem Pan. É um prazer poder estar falando com vocês sempre. Doutor, agora cada vez mais a gente tem ouvido notícias desse tipo, né? O Rio de Janeiro já tem 2 hospitais com leitos de UTI totalmente ocupados, o Ceará ocupa 100% dos leitos e já tem uma espera já de pelo menos 48 pacientes. A informação que a gente acompanhou ontem na coletiva do governador de São Paulo, através das palavras do secretário estadual José Henrique Germann, é de que são 30 leitos de UTI no Instituto Emílio Ribas que já estão totalmente ocupados e ele prometeu mais 20 em até 2 semanas. Já tem fila de espera lá no Emílio Ribas? Qual é o tempo médio que um paciente ocupa na UTI? Na verdade, nós não temos fila de espera, uma vez que todos os pacientes eles são direcionados através do CROSS, que é exatamente um serviço feito pela própria Secretaria Estadual da Saúde, que vai trazendo os pacientes de uma unidade mais longínqua para o hospital. Quer dizer, à medida que nós não temos leito aqui, obviamente outros leitos, por exemplo, o HC, que ainda disponibilizam de leitos de unidade de terapia intensiva, receberão esses pacientes. Felizmente, nós estamos tendo tempo hábil de nos preparar, seja em termos de leito de unidade de terapia intensiva, seja a possibilidade de aparelhos que têm sido recrutados pelo governo do estado, fazendo com que, dessa forma, haja uma condição de receber os pacientes, uma vez de forma bastante diferente daquilo que se observou em outros países, como na China, como na Itália, na Espanha e hoje, especificamente nos Estados Unidos, no estado de Nova York. Então, preparar é algo fundamental. Mas, por outro lado, é importante que haja, sim, essa questão do distanciamento social, o fato das pessoas ficarem em casa. O ideal, o cenário ideal, seria que nós tivéssemos 70% das pessoas fazendo, sim, esse isolamento social, permanecendo nas suas casas, mas nós observamos na semana passada uma queda em 47%. Ontem, os indicadores já mostravam 50%. Qual é a nossa preocupação? Uma vez não atingidas essas metas, maior a chance de nós termos as pessoas circulando, assim como o próprio vírus. E dessa maneira, mais pessoas doentes, aumentando-se a chance de pessoas graves que precisarão, sim, de uma unidade de tratamento intensivo com uso de ventiladores respiratórios. Ô doutor, boa tarde, é Vitor aqui. O que acontece a partir desse momento, doutor, com a lotação do hospital? É possível a transferência para outros hospitais? Isso já tem sido feito na rede pública de saúde? Ou seja, um paciente que chegue ao Emílio Ribas e que precise dessa internação, ele pode ser levado a outro hospital da rede pública? Isso acontece? E pergunto até da possibilidade de transferência para algum hospital particular, dado que é um momento de calamidade pública, de pandemia, é possível que haja essa transferência até para hospitais particulares ou não? Sem dúvida. Isso nós temos que lembrar que, além do pronto-socorro ser aberto ao público, que realmente demanda dessa solicitação, nós temos exatamente as solicitações feitas, como disse, pelo CROSS, que é um sistema que vai direcionar para a disponibilidade de vaga. Evidentemente, através do CROSS, o paciente sequer viria para cá, estaria sendo direcionado para um local em que a disponibilidade de vaga estaria ali sem que houvesse risco e necessidade de remanejamento. Mas se porventura vier um paciente em estado grave, ele será sim amparado na unidade do pronto atendimento, será procedido a intubação no pronto atendimento e aguardado vaga. Assim que estabilizado a sua condição clínica de transporte, a sua condição de transporte
assim o permitir, ele será levado para um outro hospital. Nesse momento, nós podemos contar com todas as prerrogativas do Sistema Único de Saúde. E essa é a nossa diferença, e isso se deixa claro, dos outros países. Nós temos inúmeros hospitais com inúmeras unidades de terapia intensiva ainda na rede pública que poderão sim serem utilizados e solicitados pelo sistema regulador dessas vagas. Mas, caso, porventura, nós tenhamos total comprometimento das unidades de terapia intensiva, já existe uma parceria tanto das secretarias municipais, bem como da própria Secretaria Estadual da Saúde, junto com os hospitais privados, de recepcionarem, de albergarem esses pacientes, de uma forma que todos estão absolutamente unidos ao bem comum, que é a vida e o atendimento dos pacientes com o coronavírus. Doutor, o senhor falava agora há pouco sobre os pacientes internados na UTI, são os que necessariamente infectados pela Covid-19 precisam dos respiradores. Esses pacientes que lotam agora o Emílio Ribas nessas condições da UTI, eles seguem o perfil do grupo de risco? E quanto tempo, em média, o paciente infectado pela Covid deve ficar na UTI, em média, né? O tempo em média. Em cerca de 75% a 80% dos nossos pacientes, eles se assumem com condições realmente daqueles pacientes de risco, seja por serem idosos ou terem alguma doença de base cardíaca, pulmonar. É claro que nós temos evidenciado, não só no hospital, como em outros hospitais do país, 25% dos pacientes que estão fora desse escopo, que são pessoas que estão abaixo de 60 anos, que eram aparentemente saudáveis, que não tinham nenhuma informação de doença ou tratamento em curso. É claro que isso está intimamente relacionado com uma resposta individual. Quer dizer, frente a uma resposta inflamatória mais intensa, desorganizada, a gente pode entender que um ou outro paciente que esteja fora desse escopo de risco podem evoluir de uma forma mais favorável. A questão desses pacientes, de forma geral, é que existe um prolongamento do curso da intubação. Então, no mínimo, nós temos que ter um período de 15 a 20 dias de intubação. E esse é o problema, porque a renovação acaba sendo muito lenta e gradual. Dessa forma, nós temos que entender que o indivíduo, quando ele chega de uma forma grave, ele não pode esperar tanto tempo, ele tem que ser prontamente atendido, e é exatamente frente a isso que nós temos, sim, a demanda de disponibilização, sim, dos leitos de uma forma imediata. Ô doutor, e não só aqui no Brasil, mas em outros países também, voltou a acontecer isso aqui em São Paulo, uma saída encontrada pelas autoridades foi a construção dos hospitais de campanha, né? Aqui em São Paulo foram montados no complexo do Anhembi e no estádio do Pacaembu, por exemplo. Para o paciente que eventualmente for transferido para um desses hospitais de campanha, o que dizer? Qual o nível de segurança desses locais? É bom até, inclusive, lembrar que os hospitais de campanha não são hospitais de portas abertas, ou seja, a pessoa não pode voluntariamente procurar o Pacaembu para ser atendida, né? Ela vai a um outro hospital público e daí de lá é possível que ela seja transferida para o hospital de campanha. Mas para o paciente que for submetido a isso, qual o nível de segurança? Dá para dizer que o nível de atendimento vai ser o mesmo dos outros hospitais da rede pública? O que dizer, doutor? Sem dúvida, iniciando-se pela própria estrutura que foi contemplada exatamente para atender pacientes de baixa e média complexidade, dando estruturas tanto de diagnóstico quanto a possibilidade de tratamento de suporte, seja de oxigenação, seja necessidade de ventilação até em aparelhos para aqueles indivíduos aguardarem uma transferência para uma unidade de terapia intensiva. É importante lembrar que esses hospitais foram colocados não só um número de vagas extremamente importante, um número de vagas bastante significativa, mas a qualidade dos profissionais que foram contratados e treinados para o atendimento garante sim uma alta qualidade na assistência. E mais,
a possibilidade de, eventualmente, hospitais que estiverem sobrecarregados de pacientes de outras, da própria Covid mesmo, que estejam estabilizados, que já saíram da unidade de terapia intensiva, possam ser transferidos e, a partir de então, já estarem sendo atendidos, já serem acompanhados, dando a chance de novas vagas dentro das instituições hospitalares estarem disponíveis para outros pacientes. Doutor, agora há pouco o senhor falava para a gente sobre o perigo de afrouxar a quarentena, né, nesse sentido de superlotar os hospitais e esgotar o número de leitos disponíveis. Qual seria a expectativa que o senhor poderia trazer para a gente, uma projeção, uma suposição para os próximos 3 meses, caso pelo menos continue o que vem sendo registrado, um isolamento social de pelo menos 50%, ou caso isso não aconteça? Pois é, o fato de afrouxar o isolamento social, vai existir uma circulação das pessoas e, consequentemente, do vírus, com maior número de pessoas também infectadas. O resultado vai ser um número altíssimo de pessoas doentes, e muitas delas graves, e que vão precisar do sistema de saúde como um todo, seja ele particular, seja ele público, e à medida em que nós tivermos muitas pessoas chegando da mesma forma, com um quadro grave, merecedor, por exemplo, de intubação, se nós não tivermos aparelho, se nós não tivermos esses leitos de UTI, essas pessoas vão morrer, e mais, desassistidas, como a história já revelou que outros países assim o fizeram. Seja especialmente na Itália, que isso ficou muito claro, em que as autoridades médicas escolhiam quem seriam os pacientes a serem intubados ou não. Os mais velhos morriam literalmente asfixiados. Isso não é justo, não é humano e não é ético. Doutor, vou pedir que o senhor continue com a gente. Agora um rápido intervalo para quem nos acompanha na rede Jovem Pan News. Voltamos já já. Para quem segue nos acompanhando, faço mais uma pergunta ao Dr. Jean. Doutor, como tem sido o acesso na rede pública, e especialmente aí no Instituto Emílio Ribas, onde o senhor atua e que é um centro de referência em infectologia, o uso da cloroquina? O próprio Ministério da Saúde já disse que não vai elaborar nesse momento um protocolo, né? Ou seja, não vai dar normas específicas sobre como usar o medicamento, mas o ministro Mandetta disse que fica a critério de cada médico decidir se vai ou não receitar essa substância. E isso tem sido adotado aqui na rede pública de saúde de São Paulo? Os pacientes têm recebido cloroquina, e qual tem sido a resposta? Todas as medicações que estão sendo estudadas, literalmente, elas têm um protocolo de pesquisa. Foi uma autorização da Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, junto ao próprio Ministério da Saúde, que qualquer uso de medicações que não tivessem a sua indicação específica para o coronavírus, elas poderiam ser utilizadas desde que feitos protocolos de pesquisa para se saber se as doses que estavam sendo usadas eram doses adequadas, se os efeitos colaterais eram efeitos colaterais importantes, quais eram realmente esses efeitos na dose utilizada, assim como se ela tinha o seu objetivo instituído, que era de tratamento, de cura. Portanto, nós não temos esses resultados finais ainda, esses resultados estão em andamento, são muito mais parciais de um contato de uma equipe médica com a outra, mas, de toda forma, nós precisamos desses dados realmente documentados. É importante lembrar que alguns países descontinuaram a hidroxicloroquina por riscos, principalmente cardiológicos, como que aconteceu na Suécia. Então, por isso, nós estamos sendo muito atentos para todas as medicações novas disponíveis serem realmente avaliadas de uma forma muito ética e segura, garantindo a segurança do paciente e da própria equipe médica. Ok, muito obrigada. Esse bate-papo foi muito importante, cheio de informações de destaque para esse momento especialmente. Dr. Jean Gorenstein, infectologista do Instituto Emílio Ribas, concedendo um pouco do seu tempo e conhecimento para nós aqui da Jovem Pan. Muito obrigada mais uma vez, bom trabalho e boa quinta-feira, doutor. Um grande abraço a vocês.